que os rios de Curitiba cheiram mal? Tem uma solução para isso? Por que a gente tem enchentes em Curitiba? Bom, a gente vai conversar com um time grande aqui para debater as questões relacionadas aos cursos d'água da cidade. E começa agora o Verde que combina com a gente. Não sai daí porque essa edição está especial. E para falar sobre esse assunto, nós temos 3 convidados que têm muita história para contar. Eu vou começar aqui apresentando o Diego Saldanha. Diego Saldanha, ele criou uma ecobarreira lá no Atuba. Dá um salve para o pessoal aí, porque você vai contar hoje a experiência da ecobarreira. É isso mesmo, Michele. Antes de mais nada, obrigado pela oportunidade. Muito feliz de estar aqui com essas grandes feras aqui do meio ambiente. E é isso mesmo, fiz a ecobarreira do Rio Atuba em 2016 e estou lutando lá para tentar trazer uma vida melhor para esse importante rio da Curitiba, toda a região e todo o estado aí. Segura aí que a gente tem um vídeo para mostrar sobre isso, mas agora vou apresentar a Leni Toniolo. Leni, ela é uma educadora ambiental, né, Leni? Sim. Agora está aposentada, mas trabalhou pela Secretaria de Meio Ambiente. E trabalhou já muito, lutou muito por conta dos rios de Curitiba. Comentávamos no início aqui que a nossa relação com os rios, né, a população é uma relação de amor e ódio, né? Quando tá bom, eles amam os rios, né? E no dia do rio principalmente. Mas quando o cheiro não é tão agradável, aí é uma relação de ódio. E eu busco trazer um pouco, sabe, do lado mais sensível, assim, trazer um pouco da história dos rios vinculada à história da cidade, que é a nossa história. Porque não basta a informação, a gente precisa ter sensibilidade para entender o que é um curso d'água. A gente vai saber tudo sobre isso daqui a pouco, as histórias dos rios de Curitiba. E, por fim, mas não menos importante, alguém que tem 200 quilômetros de história para contar sobre a cidade, sobre os rios de Curitiba, é o Eduardo Fenianos, e muita gente conhece ele como Urbenauta. Seja bem-vindo, Urbenauta. Muito obrigado. Vim contar e dividir com o Diego e com a Leni, amiga das antigas, como foi navegar por 2 vezes os 5 grandes rios de Curitiba e mais 2 que formam esses rios aí que compõem a nossa cidade. Então, para começar esse episódio, a gente vai colocar Eu fui até a ecobarreira do Atuba, né, para conhecer o trabalho do Diego Saldanha, e a gente vai mostrar como é que é essa ecobarreira e como é que tá o Rio Atuba agora. A lembrança de uma infância feliz à beira do Rio Atuba fez com que um vendedor de morangos virasse ativista ambiental, na tentativa de salvar um espaço cheio de memórias afetivas que nunca mais foi o mesmo. Diego Saldanha inventou uma forma de tirar o lixo que segue pelo rio bem no quintal da sua casa, rumo ao Iguaçu. O critério para encher aqui é chover. Chover, já vem muita coisa. Ou seja, é o que está nas ruas, né? É por o que exemplo, está perto das casas não está descendo nada aqui agora. Só que as pessoas estão circulando. Estão tomando refrigerante, estão jogando de maneira errada. Joga na rua, não vai dar nada. Daqui a pouco vem lixeira e passa e pega. Isso, e não né? Almoçou, comeu a marmita, deixou a marmita em qualquer canto. Aí a hora que a chuva vem, tudo aquilo, aquela falta de consciência do dia a dia vai trazer para o rio. Ela traz para cá. Uma margem fica em Curitiba, a outra em Colombo. Uma ponte projetada por ele, feita pelo vizinho, une os 2 municípios e dá acesso à ecobarreira, uma forma que ele encontrou de separar o lixo da água. Dali saem embalagens variadas, sapatos, brinquedos e muitos objetos inusitados. No rio não dá onda, mas tem prancha. E olha só esse triciclo. Tudo é içado por um sistema elétrico movido a energia solar doada por uma empresa. A história dele ganhou destaque nas redes sociais e ele passou a dar palestras sobre o tema no Brasil todo. O projeto ele é totalmente meu, voluntário, ninguém me paga nada para limpar o rio. Só que através daqui eu faço palestra, né? Empresas me chamam para contar a minha história. Faço parceria nas redes sociais, aproveitando o número grande de seguidores que o projeto já tem, né?
E disso você consegue ganhar teu sustento. Aí disso eu consigo e ganhar vai meu sustento. fazendo essa limpeza, pelo menos no Rio Atuba. Isso. Tem outras ecobarreiras? Pelo país deve ter outras assim, sabe? Mas que eu conheço que atua de fato mesmo todos os dias com responsabilidade é aqui e lá no Rio Grande do Sul. Em casa, ele fez um museu de achados mais curiosos. PlayStation 1, televisões de tubo. Placa de carro. Mais comum, o pessoal se descarta de qualquer jeito. Essa lixeira aqui a gente fez com... Caixa registradora de brinquedo. Cabeça de boneca. Você tem um pesadelo à noite, tá aqui. A mãe faz o restauro das bonecas encontradas, que são dadas para crianças carentes que visitam a ecobarreira. O restante vai para reciclagem. E é diariamente que esse trabalho de formiguinha é feito para tentar salvar um rio que é de todos. No dia da visita, até eu acabei juntando alguns itens. Posso fazer? Pode. Agora eu que vou pegar aqui. Vamos ver se eu não derrubo nada aqui de nenhum equipamento. Olha, tem um sapato aqui. Vou pegar o sapato que eu achei. Uma bota, será? Aqui, ó. Pegou bota, isopor. Tem uma caixa de isopor aqui, outra de sanduíche, marmita e uma botinha. Sim. E madeira, né? Galho, acaba vindo coisa essa madeira, galho, depois eles entram como rejeito e a gente devolve para água, porque não sei se você vai conseguir virar lá, se você achar muito... Deixa eu passar para lá de cá então, pra gente conseguir arrumar. Meu Deus, vamos lá. Você tem que... Isso. Ai, já joguei para fora os negócios. É isso, aí depois é só Daí questão de prática. Esse que enroscou, mas vai. Ele vai. Foi. Mas e aí? Será que essa iniciativa desperta a vontade de participar e já tem gente se perguntando o que pode fazer para ajudar também? Diego, eu fiz uma última pergunta ali. Será que as pessoas, elas assistindo você nas redes sociais, elas têm vontade também de ajudar, de participar? Como é que você vê esse retorno da população? Então, a primeira impressão é que a gente está sozinho na luta pelo rio, né? Mas no fundo não, né? Muita gente tem vontade de participar, de se voluntariar para contribuir ali com a limpeza do rio, né? Isso a gente já está mobilizando um grupo de voluntários para que possa também me auxiliar na limpeza, principalmente em dias de chuva que vem muita coisa, sabe? E para conseguir falar com você é pelo direct. Você consegue no Instagram mesmo, procura lá Diego Saldanha, consegue falar com você. Isso, a rede social que eu mais atuo é o Instagram, né? Então pelo direct ali a pessoa pode combinar, inclusive pode combinar até uma visita lá. Vou ficar muito feliz até de receber esse time aqui lá na Ecobarreira para a gente poder trocar mais ideia. E em que momento você percebeu que precisava fazer alguma coisa? O que te deu o clique? O Rio Atuba, eu sempre falo, ele fez parte da minha vida, né? Eu moro há 37 anos no local. Eu aprendi a nadar no Rio Atuba, eu me alimentei de peixe do Rio Atuba e com o passar do tempo ele infelizmente se tornou num corredor de lixo, né? Eu tenho 3 filhos e iniciei com a tentativa de mostrar para eles que é preciso eles ter uma consciência ambiental melhor do que a nossa. E foi ali documentando tudo, mostrando para eles a importância de preservar o rio, que acabou se tornando um projeto de vida para mim. Você que inventa aquelas engenharias ali para a coisa funcionar, né? Porque eu vi que tem ponte, tem a parte da ecobarreira, tem a parte que issa lá, tudo você que inventa. Hoje a ecobarreira está bem moderna, ela tem um sistema de içamento contra enchente, ela tem o Big Bag ali que sobe e desce para movimentar, para levar para um outro espaço de separação, tem a ponte que facilita o acesso do outro lado. E eu invento, tem um vizinho também que é parceiro do projeto, o Marcelo, que é meu serralheiro, e ele compra minhas ideias e a gente desenvolve juntos. Que bom que você tem alguém para te ajudar nisso, né? Sim. Quantos quilos de lixo você acaba tirando do rio por semana? Tem uma noção? Assim, a gente tem como mensurar isso? Agora, nos últimos 3 meses, a gente está fazendo a gravimetria exata, né? Dá uma média aí de 100 quilos por semana. A gente estava com 200 quilos, mas já conseguimos baixar para 100 quilos por semana. E ao longo de todo o projeto, a estimativa é de mais de 20 toneladas de lixo retirado das águas do Atuba. E você chegou a apresentar isso para o poder público já falou, olha, eu tenho uma ideia aqui, vocês poderiam adotar, né, com mais gente para me ajudar, enfim. Eu já consegui falar com o governador, o prefeito de Curitiba, de Colombo. Eu já fiz uma palestra no Congresso, virou uma PL, um projeto de lei em 2018 sobre as ecobarreiras.
mas assim, é aquele negócio que, legal, parabéns, e fica por aquilo ali mesmo, sabe? Eu pelo menos não vejo uma vontade de seguir. A gente já tentou por 2 vezes, parceria com a Sanepar, para levar o projeto para frente, mas acaba esbarrando que fica pelo meio do caminho, e daí, como é muito burocrático, eu prefiro fazer sozinho mesmo, com as minhas próprias forças. Leni, você que já trabalhou muito com educação ambiental e com a recuperação de cursos d'água, como é que você vê essa iniciativa dele e essa tentativa de procurar o poder público para ampliar essa ideia, né? Acho que essa é uma alternativa. Nós não conseguimos fazer nada sem esse apoio da comunidade, né? O poder público, evidentemente, ele tem um trâmite um pouco diferenciado, né? Nós temos que aplicar alguma coisa já numa escala muito maior, né? Nós não podemos depender essencialmente de trabalhos voluntários, porque nós temos uma responsabilidade, né, junto à população. Então, nós entendemos por que às vezes isso é tão demorado, né? E não é por falta de interesse ou de preocupação, mas porque realmente é um trabalho diferente o que o poder público desenvolve. Mas sempre que possível, como é o caso que depois nós vamos mostrar da nossa experiência de recuperação de rios, nós fazemos essa parceria, estimulamos essa parceria, né? E porque, com certeza, nós precisamos de iniciativas, né? E de vontade, sobretudo, para que as coisas aconteçam dessa forma. O Eduardo também entende isso. Como é que você vê essa parceria com o poder público e como é que você vê o trabalho do Diego? Porque é uma coisa inusitada, né? Alguém aí lutando para tentar salvar um rio que ninguém dá bola, né? Que passa, as pessoas não enxergam o rio, né? Elas só cheiram ou só percebem quando tem a enchente. Diego, que porção do Atuba você mora? Eu moro atrás na rodovia da Uva, em Colombo, né? No começo, quase. Praticamente no começo. Acho que a gente está a menos de 10 quilômetros da nascente. Acho que você pode me dizer melhor, que conhece mais a região ali, né? Então, se você descesse uns 10 quilômetros, o lixo que desce para baixo destruía a tua ecobarreira. O que a gente vê em outros rios de Curitiba, vou pegar o exemplo da gente chegando no final do rio do Abarigui, é como se você tivesse árvores de Natal feitas completamente de lixo. Essa é a situação. E, infelizmente, o que a ecobarreira do Diego não consegue segurar é essa poluição, que é a pior de todas, que não é palpável, que é o esgoto em Curitiba, que não é tratado, né? Nós temos uma companhia de saneamento que não saneia. Você vai fazer os dados técnicos, né? Vai ver. Você vê o dado da Sanepar, ela diz que ela trata o esgoto de Curitiba, né, em 94,5%. Se é assim, né, a gente teria as águas do Caribe nos nossos rios. O Diego e os filhos dele poderiam pescar, poderiam nadar, ele poderia fazer as mesmas coisas que ele fez, como ele falou, há 37 anos. Você teria coragem de fazer isso hoje? De maneira nenhuma. Então, eu sou do seguinte, eu confio mais no que os meus olhos veem e no que os meus olhos viram quando eu naveguei os 5 grandes rios que formam Curitiba e na segunda navegação, mais o Arroio Cachoeira e o Ribeirão Antônio Rosa. E, para minha grande decepção, em 1997, eu tomei água do Arroio Cachoeira, que é formador do Rio Atuba, e da segunda vez tinha uma rua em cima do Arroio Cachoeira, fazendo a divisa entre Curitiba e Almirante Tamandaré, criando a inusitada situação na capital do urbanismo, em que tem pessoas que moram com a frente de sua casa em Curitiba e atrás de sua casa em Almirante Tamandaré, já que 94,5%, por coincidência também, dos limites de Curitiba são feitos por esses rios. Os rios de Curitiba não são só nossos, eles são também dos municípios vizinhos. E mais do que isso, a gente tem que lembrar que não podemos falar dos rios de Curitiba sem falar com a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, que é a Sanepar, e que recebe, né, uma concessão do município de Curitiba. Nós, curitibanos, e a Prefeitura de Curitiba confiou à Sanepar os nossos rios, ou cuidado à nossa natureza. Então, nesse resumo,
quando o Diego tem uma experiência com um pedaço de 10 quilômetros desde a sua nascente com o rio Atuba, eu tenho uma experiência de 200 quilômetros na extensão dos rios de Curitiba, e no meu comparativo de 1997 para 2013, ela é triste, porque a gente tem um discurso ambiental muito forte, muito bonito. A gente demonstra uma preocupação grande, mas o que os olhos veem na prática é bem diferente. Eu vi um rio Atuba próximo ao que o Diego viu. Vivo, limpo, um rio Barigui em que eu vi peixes pulando em 1997, mas um rio Atuba morto, sem correnteza, sem oxigênio, em que a gente podia andar como se estivesse andando por uma rua de Curitiba, um rio que tinha menos de 30 centímetros de altura, que perdeu a sua vida. Eduardo, segura essa história, que a gente tem até imagens disso que ele está contando, mas daqui a pouco a gente vai retomar esse assunto, porque agora a gente vai falar do poder público. Inclusive, a gente vai convidar a Sanepar para conversar conosco no próximo episódio. Mas, enfim, nós temos aqui o caso de uma recuperação de um córrego que é um sucesso. E tem o envolvimento da Leni. A gente foi conferir, porque esse córrego ele foi recuperado em 2001. E a Leni me contou isso, eu falei, será que tá bom? Será que continua assim? A comunidade conseguiu manter daquela forma? Eu vou lá ver. E ela falou, olha, acho que você vai se surpreender. E aí eu fui e vamos ver um VTzinho aí, um vídeo bem rapidinho sobre esse córrego. Córrego dos Imigrantes, né? Uhum. Ficamos sabendo que existe um córrego no Pilarzinho onde as águas são cristalinas e o verde é mais verde. Fomos lá conferir se era verdade e olha só o que encontramos. Um bosque em Curitiba, onde o curso d'água é transparente, não cheira mal e nas margens não há lixo. Uma prova de que quando a comunidade, o poder público e a iniciativa privada se juntam, é possível vencer. A ação foi feita em 2001 e até hoje o local aparenta estar bem conservado. Bom, então viemos aqui e conferimos que não tem nada de lixo. E parece realmente que a água tá limpa, porque ela é bem transparente, ela é bem translúcida, né, Pedro? Pois é, não tem lixo nenhum, não tem nenhuma daquelas espumas, nem nada, tá bem limpinho mesmo. Então, por aqui, a população tá de parabéns. Pois é. Será que já não passou da hora de repetir isso em outros rios da cidade? Bom, Leni, conta pra gente qual que foi, como é que você vê hoje esse legado que você... É um legado, porque você, nessa tentativa de recuperar lá atrás, ele ainda tá desse jeito? Era assim? Foi assim que vocês deixaram ele? Foi assim que nós deixamos. Eu acho que a grande lição que nós aprendemos com o Córrego dos Imigrantes é porque ele abre a possibilidade, né? Então, quando você admite que existe a possibilidade de fazer, você tem condições de fazer. Então, nós começamos em 2001, nós tínhamos o programa Olho d'Água, que era um programa de monitoramento da qualidade da água, que nós fazíamos com as escolas. Trabalhamos com a escola Hernani Vidal, que é uma escola estadual ali da Mateus Leme, mas logo a população do entorno se envolveu. Nós tínhamos várias pessoas ali, quem coordenou a ação foi o Getter, né? Foi uma das pessoas ali. E logo as pessoas foram se organizando e se aglutinando, o Sanepar contribuiu conosco, a coordenação era do meio ambiente, né? Mas extrapolou a questão do rio. Nós levantamos toda a questão dos moradores ali, que a maioria eram descendentes de imigrantes italianos, né? A região era muito propícia para a questão do curtume, então eles diziam, que os avós comentavam que o Belém era muito mais feio no tempo deles, por causa dos curtumes, né? E que depois ele melhorou sensivelmente. E uma coisa que nós constatamos também, porque aí nós fizemos uma grande exposição, nós nominamos o córrego, né? Houve um plebiscito, as pessoas escolheram entre os vários nomes como Córrego dos Imigrantes, e houve uma legislação aqui, né? Aliás, o Carlos tem o link pra gente ali. Exato. A gente tem a notícia, eu fui achar, você me falou, eu fui procurar no nosso site se tinha alguma notícia da época, 2001. Eu encontrei a notícia de que foi aprovado o projeto de lei do Córrego dos Imigrantes. Mas antes disso, então, tinha sido feito um plebiscito entre os moradores. Sim, entre os moradores, nós fizemos um grande evento. Eles trouxeram
trouxeram vários objetos que eles tinham em casa dos imigrantes e mostraram tudo isso. Acho que isso é importante para reforçar que você precisa ter uma conexão com o rio muito mais profunda, né? Que não basta só a gente ficar numa prática que às vezes ela se limita num dia e depois as pessoas esquecem disso. É preciso que o rio seja considerado como um patrimônio mesmo dessa comunidade, né? E foi esse vínculo que foi estabelecido. Então, foi feita essa exposição e as pessoas votaram e escolheram como o Córrego dos Imigrantes. E eu acho que essa experiência foi extremamente feliz, porque mostrou exatamente isso, né? Hoje, imagine, 20 anos depois, e ele está nas mesmas condições. Mas como é que foi esse trabalho? Porque teve o pessoal que tinha que fazer um trabalho de encanamento para o esgoto não descer mais ali. Como é que foi feito isso? A população diretamente envolvida? Totalmente. Também nós tínhamos, a escola fazia o monitoramento e nós revelávamos para a população as condições, né, que o rio tinha naquele momento. Nós não tínhamos a pretensão de tornar o rio um rio de água potável. Ninguém imagina que isso possa ser feito. Né? Quando nós dizemos que ele está cristalino, ele pode conter uma série de impurezas que não permitem. Mas a ideia é que se nós tivermos rios nessa condição, acho que para um ambiente urbano já estaria ótimo. Então, a escola fazia esse monitoramento, nós revelávamos, muitas pessoas da comunidade acompanhavam as crianças do Hernani Vidal, né? Nós envolvemos também a Sanepar, então a Secretaria também do Meio Ambiente, a Sanepar, fazia as visitas domiciliares para constatar, né, a regularidade ou não do lançamento de esgotamento no rio. Essas correções foram sendo feitas ao longo do caminho, né? Então, tudo isso foi sendo feito de uma maneira concomitante, esse envolvimento da comunidade, né? Nós tínhamos reuniões sistemáticas para mostrar para eles os resultados, que mais que eles poderiam fazer nesse sentido. Esse vínculo, né, ele foi muito mais forte, assim, sabe, com o rio e entre as próprias pessoas da comunidade, porque ele foi um motivo para que as pessoas se conhecessem mais, se interessassem mais por outras questões que também diziam respeito a elas, né? Então, acho que ver o rio exatamente como um patrimônio e como parte do interesse das pessoas no seu dia a dia é uma das alternativas, né? E o resultado disso é que a gente não vê nem o lixo na beira desse rio, desse córrego, né? Não. Então, eu tenho levado muitas pessoas lá, né? Que as pessoas se surpreendem, porque ele fica ali no Pilarzinho. É uma região densamente povoada, né? A despeito que a nascente dele está no Bosque Primavera, uma parte do Bosque Primavera. Ele ainda tem muita área verde, como você constatou, né? Ao longo dele. Ele só está canalizado bem no finalzinho, porque ele passa por baixo da Mateus Leme e aí a foz dele ali no Belém. Na frente do Córrego Primavera, que você vai ver que tem uma grande diferença entre o Primavera e o dos imigrantes, né? Agora, não é o que ocorre quando a gente olha para o Rio Belém e para o Ivo, né? Eles se juntam ali numa altura e aí o Belém segue e é muito triste o que a gente vê depois ali de passar a rodoviária. Ele já vem com muito esgoto, ele é um mau cheiro, as pessoas sabem que ele está ali por conta do cheiro, né? Quem estuda na universidade ali perto, enfim, percebe que o rio está ali. E por qual que é a história desses rios? Você tem uma história aí. Um era usado para uma coisa, o outro era usado para outra. Mas hoje a gente ainda não conseguiu mudar essa realidade. Mas eu acho que uma coisa que a gente precisa ampliar um pouco o nosso olhar. O Belém não pode ser resumido ao seu canal principal. Ele faz parte, ele tem uma bacia inteira, né? Como nós conversávamos com o Diego. Se você quiser recuperar esse canal principal, você tem que pensar em todas essas ramificações. É um sistema circulatório, né? Então, se nós não pensarmos de uma maneira mais sistêmica, mais integrada, né, não adianta tratar o rio exclusivamente ali. Nós não vamos ver diferença nisso. Então, começar a pensar a cidade de uma forma mais ampla. Eu vejo que as pessoas costumam dizer, o Belém nasce e morre em Curitiba. Primeiro, Sim, um rio... eu ouvi muito isso produzindo esse programa, eu ouvi de muita gente. Ele não morre. Então, você ter essa noção, né, de que as águas circulam, que o Belém vai muito além, que ele encontra o Iguaçu, que encontra o Paraná, que encontra o Rio da Prata e que termina no oceano. Ou seja, é um grande ciclo de águas. O que a gente não ainda incorporou, né, é essa forma de pensar mais sistêmica, mais integrada, e que nós fazemos parte desse sistema.
né? E somos responsáveis Somos por ele. responsáveis por ele. Então, não é porque o rio não tem mais nós não temos uma relação utilitária, a gente não toma água do Belém, então eu não preciso fazer nada com ele. Não, ele continua sendo uma parte dessa saúde do ambiente, né? Ele faz parte de tudo isso. Então, enquanto nós não incorporarmos isso, nós vamos ficar pensando de uma maneira muito setorial, muito limitada, né? Nós temos que ampliar isso, exatamente é o que você está falando. Uma forma é você realmente conhecer os limites, né? Como o Fenianos fez esse reconhecimento. Quer dizer, onde é que o município realmente se conecta, né? Os rios não dividem, eles compartilham a cidade de Curitiba com os municípios vizinhos. Então, nós temos que ter ações exatamente compartilhadas com os outros municípios, né? Então, uma das primeiras coisas é ter essa noção de espaço que a gente ocupa, né? Quando a gente domina o nosso espaço, a gente tem poder sobre ele, né? A outra coisa é identificar os rios. A maioria dos nossos rios não tem nome. O que não é identificado não é reconhecido. Como é que eu vou... Não tem pai nem mãe, Não tem né? pai nem mãe. É como uma pessoa sem nome, você nem a reconhece. Então, começar a identificar, saber onde começa, onde eles têm a sua foz, né? A maioria deles canalizado, e as pessoas, então, dizem que não é um rio, é uma valeta, né? Então, com que ideias que a gente está pensando esses rios, né? Recuperar essa identidade, né? Esse valor que realmente eles têm para nós. E, na sua vivência, é muito difícil educar a população? A gente está falando de uma experiência que o Diego está mostrando aí, que as pessoas deixam um lixo nas ruas e a água leva. Ou é uma questão de você estimular, de você mostrar, não, tem condição, esse rio está assim, mas a gente pode recuperar e faz parte do trabalho de formiguinha, não só do Diego, mas de todo mundo que está ali, né? Sim. É difícil ou tem jeito educar? Tem todo jeito, porque se a gente não acreditar na educação, então a gente vai embora, né? Tem todo jeito. E o que a gente percebe é que quando você conta alguma história, você começa a fazer parte dela, né? Então, normalmente, quando a gente faz palestras, até para os alunos universitários, né? E quando você diz, onde é que você mora? Então, vamos ver qual que é a tua bacia e tal. Eles se surpreendem. Então, as pessoas não sabem, sabe? Então, levar a informação, mas não só a informação, estabelecer essa conexão mais ampla com as pessoas, sabe? É um trabalho que realmente eu acredito que deve ser feito, ele pode ser feito. Nós fizemos isso durante muitos anos e vimos grandes resultados com as pessoas. Claro que você pensar em termos de cidade, isso vai demorar um pouco mais, mas a gente tem que acreditar que é possível, né? Não sozinhos, não só a comunidade, mas com o poder público, com o Sanepar, né? Com essa casa aqui que nós estamos, né? Com os vereadores, que também são responsáveis por isso, né? Sim. É isso, é determinação, é vontade, né? Mas, sobretudo, é informação. As pessoas precisam saber onde é que elas estão pisando, né? E muitas vezes é sobre um rio. Bom, se a Leni tem muita história para contar, imagine uma pessoa que percorreu 200 quilômetros de rios em Curitiba em 2 vezes. Uma em 1997 e a outra no ano de 2013, Eduardo. Antes de eu passar a palavra para ele, a gente recebeu dele um vídeo que conta um pouquinho, que mostra um pouquinho como é que foi essa aventura em 2013, né? A última aventura dele pelos rios de Curitiba. Vamos rodar aí para ver como é que foi e você pode comentar, tá? Se você quiser ir comentando o que você fez ali, Quero o que ver que o que era. veio. Então vamos lá. Aqui, claro, um rio muito mais limpo. Olha a qualidade da água. Agora vejam aqui a cor desse que vem. Fica claro que existe algum despejo irregular de água lá para cima que vem poluir essa nascente limpa. Bote na água e agora o nosso encontro é com o rio. Olha isso aqui. Vida no Rio Atuba. Vamos soltar. Nós já estamos chegando em mais um ponto de despejo de esgoto. Aqui do lado de Curitiba e aqui do lado de Pinhais. Como já disse, Soldado Brasil, navegando o Rio Atuba você consegue montar uma casa. Que tem geladeira, tem fogão, tem televisão, tem sofá. Nós chegamos a um ponto da navegação do Rio Atuba em que a imagem é impressionante.
Você vê uma quantidade grande de água totalmente poluída sendo despejada no rio, formando uma espuma branca. Lembrando que essa água vai desaguar no Rio Iguaçu e formar as Cataratas do Iguaçu. Agora há pouco eu me peguei pensando, ver uma capivara pulando na nossa frente, no meio do rio, é como se fosse uma esperança de que isso aqui um dia pode mudar. Essa era uma imagem que eu não esperava encontrar aqui no Rio Passaúna. Lado de Curitiba, esgoto. Olha a quantidade de lixo. Mas em relação aos outros, a grande diferença é que esse rio é responsável por 1/3 do abastecimento de água de Curitiba. Aqui nós já temos uma porção em que o rio Barigui, tanto do lado de Araucária quanto do lado de Curitiba, já é dominado por uma mata grande, forte, densa, exuberante. E eu não sei o que aconteceu, mas as câmeras, 2 câmeras da gente estragaram, mas no final do encontro foi uma das cenas mais tristes que eu vi, desculpa o termo, mas eram ilhas de fezes do tamanho dessa mesa no encontro do Iguaçu e do Barigui, que marcam o ponto extremo sul de Curitiba. Tem jeito? Tem que ter. Tem que ter, porque o ser humano é água. O que acabamos de falar é que é importantíssimo. Todo rio não termina, eu concordo com a Leni. O Belém deságua no Iguaçu, o Iguaçu deságua no Paraná e o Paraná deságua no mar, meu Deus do céu. Se a gente não cuidar desses córregos, como a Leni fez, de cuidar dos imigrantes, se ela cuida do córrego imigrantes, ela, em consequência, está cuidando do mar. Se o Diego está fazendo uma barreira lá no frente da casa dele, ele está evitando que esses pedaços de plástico que já estão chegando na mesa da gente, né? Porque a gente está começando a comer peixe com plástico, ele está evitando que esse pedaço de plástico vá para o mar. Então, toda a ação que a gente faz dentro, próximo, né, cuidando das águas, a gente está cuidando do rio e cuidando da rua. A experiência, para mim, de cuidar do rio, concordo com a Leni, o que é o rio na cidade? É ganhar um outro olhar. Aqui perto da Câmara, a gente tem o rio, né, o Belém, passando na Rebouças. É sempre a rua que olha para o rio, quando dá tempo. Mas você colocar um barco num rio e fazer o rio olhar para a rua, você ganhar um outro olhar para a cidade, aí sim você começa a ver a importância, porque Curitiba e tantas outras cidades que foram criadas pelos portugueses nasceram assim, de um jeito errado. Um para captar água, no caso não sabemos até hoje qual dos rios foi no caso de Curitiba, ou o Ivo, ou o Belém, e o outro, infelizmente, para usar esse rio como transporte de lixo. Seguimos esse costume português até hoje, mas a gente só tem 330 anos. A gente é muito pouco isso história. Então, a gente tem mais, pelo menos, uns 5 milhões de anos para mudar do jeito, né? Temos exemplos aqui de sobra para a gente mudar o nosso comportamento. Que bom que a gente está começando a pensar de maneiras diferentes, né? Que Deus queira que o poder, aquele que é público, nos escute e você convença, né, aqueles que estão aqui do nosso lado, que tem este poder, que é público, que façam o que tem que ser feito. A gente gostaria que fosse assim. Com certeza. Você escreveu um livro sobre essa epopeia. Epopeia é mais cristão, né? A gente recebeu, nós ganhamos de presente aqui, Volta por Curitiba em 90 dias. Mas o livro
uma parte são 13 dias de navegação pelos rios e o restante navegação pelos curitibanos, pelo ser humano, que esse para mim é a parte mais bonita. Eu fiquei, vou contar o que aconteceu. Navegando os rios, eu fiz uma parceria com o Corpo de Bombeiros e o major, fiquei 6 meses perturbando eles para me emprestarem os barcos. Daí o major falou assim, se você, tá bom, não me encha mais o saco. Eu empresto, mas se você furar, você... paga, não se preocupe. Não precisa dizer que furamos os 4 barcos do corpo. Em geladeira, nos espinhos do Passaúna. E aí eu fiquei sem dinheiro para dormir em hotel, não conhecia Curitiba na primeira vez direito, e aí o dinheiro que eu ia usar para pagar hotel, eu comecei a pedir para dormir na casa das pessoas e foi a melhor coisa que aconteceu no mundo para mim, que aí virou um padrão de viagem urbanalta. Acabei fazendo depois o Brasil inteiro, dormindo cada dia na casa de um brasileiro, mas esse livro, Volta por Curitiba em 90 Dias, conta isso. Navegar os rios e depois navegar os seres humanos que dividem a cidade com a gente. Muito legal. Você, diante de toda essa experiência, você consegue identificar um grande vilão dos rios ou alguns grandes vilões? Eu sei que você citou nomes aqui já. Vamos lá. Eu falei já da Sanepar, mas não é só. Tem aqui o Glauco, a gente já tentou várias vezes. O que a gente tem um grande problema? Deterioração. Você tem muitas vezes a rede de águas pluviais de Curitiba sendo invadidas pela rede de esgoto. O mau cuidado da população de Curitiba. Quantas vezes a gente já viu a rede de esgoto da Sanepar sendo dominada pela gordura? É um conjunto de fatores. Que é um descaso da população. Descaso da população também. Eu falo, mas a gente trata mal, né? Tem muitas casas que não tem caixa de gordura. A rede de esgoto não consegue suportar isso. Então, quando você vê ali uma cena, né? Era um dia que não estava chovendo. E como é que podia estar escorrendo água ali naquela rede de água pluvial? Esse é um problema que tem que existir uma conversa entre prefeitura e Sanepar. Todos temos que nos unir, porque não pode. Aquilo é uma rede de água pluvial, ou seja, é uma rede de água da chuva. Aí você tem a população, como o Diego anota esse problema, que vê um rio como uma rede de despejo de lixo. Não é assim. É um conjunto de problemas, um conjunto de situações. Você não tem um vilão só. Você tem um conjunto de bandidos. Né? São vários que aí sim fazem com que esses rios sejam poluídos. Mas educação de todos nós, de começar a dar atenção àquilo que já foi colocado para baixo da terra e que tem muitos países, a gente que estuda isso, estão fazendo um trabalho de voltar a colocar esses rios, principalmente no Japão, né? Vamos ver esses rios, porque a sujeira que você coloca para baixo do tapete você não vê mais, mas aquilo que a gente vê como é bonito. O exemplo da Leni, quem tem coragem de jogar lixo num curso de água que está bonito? Ninguém. Mas quem vê, né, um rio poluído, como a gente vê o pedaço que o Diego está cuidando, e vê que, já está... É o que eu escutei um dia, um garoto jogando um saco de lixo no Belém. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, já está sujo mesmo. Todo mundo joga. Todo mundo joga, já está podre, por que sou eu que vou cuidar? Se a gente começar a cuidar melhor, a criar pequenos rios, né, córrego dos imigrantes, como a Leni fez, a gente começa a criar um outro olhar, começa a ver essa água brilhar, né, de novo, e daí os olhos das pessoas talvez brilhem de novo para esse cuidado com os rios e com a água, que é tão importante para a nossa sobrevivência. O Eduardo, ele já começou uma segunda rodada, que é como as pessoas podem ajudar, né? Então tem essa parte de que é um trabalho de formiguinha, mas eu vou fazer, né? Eu vou jogar o meu lixo no lugar certo. Leni, tem alguma... Eu vou voltar para você. Acho que você quer falar mais. Ansiedade. O negócio de... esse relatório que nós fizemos deu 284 pontos irregulares de despejo de esgoto nos rios de Curitiba, mas vários pontos de rios que vinham já poluídos. Eu entreguei para a prefeitura, né? Entreguei para a Sanepar. Então, é isso, né? Poxa, vocês têm o poder. Por favor, se as pessoas se dispõem a colocar um bote e entrar num rio poluído, né? Poxa, está aqui o nosso trabalho como cidadão está feito. Poxa, façam alguma coisa. Aliás, eu tinha esquecido de citar que você veio
aqui na Câmara, em 2013. Sim. Ele apresentou para os vereadores da comissão. Fizemos um de seminário meio ambiente. aqui, com o IBAMA, com o IAP, foi um trabalho grande. E eu vivi uma situação interessante. A gente tem até uma foto sua, que eu acho que os meninos ali não estão conseguindo colocar no site, o site na tela, mas tem sim uma foto sua, lá no anexo 2, no auditório, e ele explicando, e vereadores sentados com ele na bancada, e ele explicando o que ele viu, né, nessa... O que me entristecia na época é que a Sanepar não pode ficar surda aos nossos gritos. E não são gritos de quem não sabe o que está falando. Na época, até nesse seminário, eu vivi uma situação interessante, porque eu estava expondo as coisas e um representante da Sanepar falou assim, você é um irresponsável ao afirmar isso. E um representante do IBAMA falou, para minha sorte, sabe que o que ele está falando é o mesmo que a gente tem concluído? Só que não era. Eu sou um qualquer, né? Um cara que ainda colocou... bem que você trouxe a autoridade para te acompanhar. A autoridade estava lá, né? Só que eu só relatei como eu falei, o que os meus olhos viram. E o que os equipamentos colocaram no rio e detectaram. Mas aí sim... É importante que essa companhia de saneamento escute o que a gente fala. Nós não queremos o mal dela. A gente só quer o bem dos nossos filhos, do futuro da nossa cidade, porque se continuarmos assim... Veja, imagine o rio Passaúna na mesma situação de um rio Belém. Que água nós vamos beber? Imagine a represa do Iraí numa mesma situação daqui 30 anos que o Belém. Que água nós vamos beber? Essa é a questão a ser tratada agora. Só. Leni, como as pessoas podem ajudar? Então, quero pontuar só uma coisa que o Feniano nos levantou, que não sabe de qual rio bebíamos. Então, aqui tem um ponto extremamente bom, né? Ela gosta de falar disso. Eu gosto de falar da história, né? Em 1693, um comunicado da Câmara disse que o abastecimento de água pura para a população viria das nascentes e daquilo que estivesse no vale do Rio Ivo. E o Belém levaria as águas servidas. 1693. Esse comunicado perdurou até 1721. Depois, só com a construção do chafariz nas Zacarias, que às vezes as pessoas passam ali e acham que é só alguma coisa jorrando água, que foi o nosso primeiro ponto, né, de abastecimento público, e que isso não é conhecido da população, é que isso deixou de ser feito. Então, as nascentes realmente da cidade eram o abastecimento público por excelência. Né? Michele, olha o meu olhar de inveja histórica para ela. Assim, onde que você achou isso, mulher? Nas minhas andanças. Eu leio todas as atas da Câmara Municipal, você não achou isso? Não achei isso. Eu achei. Mas essa parte que você falou do Ivo, a gente não achou, mas a gente tem matéria contando sobre essa história de que as pessoas iam beber água lá na Praça Zacarias, iam buscar água. A gente tem uma sessão no Nossa Memória. A sessão Nossa Memória no site conta essas histórias. A gente também lê todas as atas da Câmara. A gente Mas busque esses autos que você vai encontrar. Vou procurar, porque ali na Zacarias ficava o Largo da Ponte, era esse o nome, né? E as pessoas bebiam. Aliás, a primeira guarda municipal foi para cuidar das águas do Ivo, porque os tropeiros começaram a lavar as mulas dentro do Rio Ivo. As pessoas iam tomar água. E aí tomava água, não dava certo. Outra coisa que eu gostaria de pontuar muito interessante é que tem água limpa nesse rio. Sabe, a gente tem essa forma de se referir a eles, dizendo, não, estão todos mortos. Tem muita água limpa no rio. Tem tantas nascentes na cidade, tem córregos ainda em boa condição. As nascentes, eu perguntava ao Diego, né? A nascente do Atuba é linda, do Passaúna é linda, do Barigui é linda. As nascentes. Né? São tantas, é como eu mostrei ali. A gente tinha uma do lado da outra, uma poluída e uma limpinha. Exato. Então vamos mudar o imaginário e ver que tem água limpa. E a outra também é mostrar um pouco como é que as pessoas realmente se sentem. Nós fazíamos, e essa tem uma história muito concreta. Nós estávamos fazendo um trabalho ali no Barigui, bem lá em cima, e uma senhora estava com um saquinho de lixo para jogar no rio.
E nós perguntamos, mas minha senhora, a senhora joga o seu lixo no rio? Jogo. E é uma beleza. Ele vai boiando, boiando, e eu fico aqui vendo até ele desaparecer lá embaixo. Ai, a gente ouve de tudo e vê de tudo Então, nessa vida, né? mas veja como isso é sério. As pessoas, muitas, não têm noção que tem gente depois da curva do rio. Né? Então, você tomar pela mão essa pessoa e mostrar para ela do que existe além dela, né? É um trabalho realmente que tem que ser feito, que merece ser feito. Então, tem um imaginário na cabeça das pessoas que as águas são purificadoras. Isso vem das grandes religiões, não é? Então, a água leva tudo. Não leva os despachos de algumas tradições, leva aquilo que eu não quero. Então, também tem uma coisa muito mais interna nas pessoas, sabe, que mostram isso. Então, rever isso, né? Ter essa ideia, sabe, de que o rio é esse contínuo e que realmente ele não tem que ter nada além de água dentro dele, né, de água limpa. Mas tratar com isso, com as pessoas, com esse cuidado, porque muitas vezes o que eu estou falando é blá, 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 porque ela está pensando exatamente o oposto daquilo que eu estou falando. Para ela, o rio realmente tem essa capacidade, né, de levar tudo, sabe, de purificar tudo. Então, temos que ter um cuidado assim na forma de abordar as pessoas, para considerar aquilo que elas trazem realmente de formação, né? E a gente vê isso muito na cidade, pessoas que vêm de fora, né, de cidades menores, que têm uma outra qualidade, uma outra condição e que não entendem muito essa dinâmica do ambiente urbano, né? A consequência disso, de você achar que o rio leva tudo, é o que o Diego vê na ecobarreira dele. Exatamente. Né? Diego, tuas considerações sobre como as pessoas podem ajudar. Eu queria pontuar também essas falas de vocês aí. Eu achei que eu entendia de rio, mas aqui eu tô com 2 grandes profissionais que aprendi muito. Muito bom ouvir vocês falar. Falam com propriedade, né? O rio, eu acho que cada um precisa fazer sua parte, né? Cada um precisa se dedicar um pouquinho mais e entender a importância de um rio, né? Como o Feniano estava falando ali, ele percorreu o Rio Atuba, ele em 97, depois em 2013. O que ele falou ali das árvores cheias de plástico, eu vejo, parece que ela está realmente enfeitada de Natal, cheia de sacola. E são gestos que cada um pode fazer, né? Hoje mesmo eu fui comprar um pão, para que pegar uma sacola, né? A gente pode estar evitando. Se cada um evitar um pouquinho, a gente vai trazer uma saúde melhor para o rio, com certeza. Eu não sei se vocês já notaram isso, mas o rio Iguaçu, toda essa bacia, né, ela é bem curiosa. Eu vejo o Iguaçu como um grande desbravador, né? Ele seria muito cômodo para ele seguir para o litoral paranaense, que nós estamos a 100 quilômetros do Paranaense. Mas o que ele faz? Totalmente ao inverso. Ele corta todo o estado para desaguar no Rio Paraná, passa pelas cataratas do Iguaçu. Então, eu acho muito linda essa história do Iguaçu e tem toda essa bacia aqui, né? Eu vejo ele como um grande desbravador. E dá vida ao estado todo, né? Sim. Ele abastece o estado todo com essa água. Então, acho que uma questão importante para o Diego é que, nos primórdios, o Iguaçu ia para o mar, né? Porque quando se levanta aqui a nossa Serra do Mar, é que ele desvia o seu curso, né? Sim. E a nossa Serra do Mar é mais antiga que os Andes. Nós temos aqui um Viu patrimônio do como mundo aqui, ó, Diego. Agora você já sabe por que ele vai para o oeste, né? Sim. E por que ele não atravessa. E, inclusive, eu queria indicar para vocês uma música do Padre Emílio, de União da Vitória. Uma música do Rio Iguaçu, ela é linda. Ela conta a história das usinas do meio do caminho, ela conta também por que ele não vai para a praia, vai para desbrava. Depois eu vou pegar o link e vou mandar para vocês. Vocês vão, com certeza vocês vão curtir a música. Com certeza. Diego, manda esse podcast vai ser visto também pelos vereadores e autoridades públicas. Manda um recado. O que você quer falar para eles? A gente vai discutir com alguns deles no terceiro episódio. Deixa um recado. Eu queria muito que a educação ambiental tivesse presente nas escolas, né? Eu percorro escolas fazendo palestra. Já fui muito no passado, hoje em dia não consigo mais, porque demanda muito tempo, né? E acredito que os nossos vereadores, né, como aqui na Casa de Leis, né, que colocassem um projeto de lei, como a Leni falou, envolvendo toda a bacia
toda a nossa bacia na conta de água, na conta de luz, para o morador entender que ali onde ele mora passa um rio. E qual rio que passa? Qual a bacia? Né? Eu acho que é uma informação muito importante para ter, porque eu tenho vizinhos que não sabem que o rio Atuba passa no bairro. Eu tenho vizinhos que não sabem, não têm a mínima noção que o rio Atuba, ele forma o Iguaçu junto com o Iraí e vai lá para as cataratas do Iguaçu. Eu acho que essa informação precisaria estar na conta de luz ou de água, quando chega na casa do morador. Boa. Fica uma sugestão, né? Eduardo. Eu pensaria no possível, já que a gente está numa casa de leis, do tentar salvar ainda o que é nascente em Curitiba. Eu tentaria montar um projeto em que se sobreporia o mapa dos rios de Curitiba. A gente tem cerca de 5.000 cursos d'água em Curitiba, com o mapa do urbanismo. Você tem, principalmente na região do Passaúna, muitos empreendimentos novos. Esse tempo aí a gente viu uma incorporadora derrubando aí quase 5.000 metros de pinheiros com várias nascentes. E isso é um sonho antigo até de vários funcionários da Secretaria do Meio Ambiente. Então, para você conseguir um alvará, você teria que ver se tem ou não uma nascente ali. Porque quando eu também fazia educação ambiental, assim como a Leni, logo que eu terminei a navegação dos rios, eu ia com a criançada, pegava a estrada da Lamenha Pequena e levava a criançada das escolas para tomar água, da nascente que ia formar o rio Passaúna. E uma certa vez eu cheguei lá com a criançada e o que eu vi, não tinha mais aquela nascente. E nessa última navegação do rio Passaúna, o que a gente viu, que ao contrário do que acontecia da última vez, em que os moradores reclamavam das cheias do rio Passaúna, eles estão comentando que o rio Passaúna está perdendo força. E isso por quê? Porque estão cada vez aumentando os empreendimentos imobiliários ao redor dele, tanto do lado de Curitiba, quanto do lado de Almirante Tamandaré, de Campo Largo e de Campo Magro também, que são a região ali no alto do Passaúna. Então, seria para mim uma legislação, não só municipal, como também estadual, que sobrepusesse, aos redores dos rios de Curitiba, tudo que você fosse construir, que fosse analisado se tem ou não ali uma nascente, para se definir se poderia ou não você ter essa construção, esse novo empreendimento, porque a gente pudesse cuidar, pelo menos, dessas nascentes ainda vivas na região de Curitiba, aí na nossa região metropolitana. Agora, eu que quero comentar sobre o seu comentário, que você falou sobre o Passaúna. As pessoas querem elas querem o bem-estar, elas querem morar em lugares bonitos, elas querem estar em lugares bacanas. Quando eu fui comprar um terreno para minha casa, eu me lembro, faz 15 anos isso, mais 20 anos, o Passaúna estava vendendo lotes perto do rio e eu olhei assim, nossa, que coisa mais linda, imagina morar na beira da represa, e é o que todo mundo procura. Mas ao mesmo tempo que a gente procura isso, quando a gente chega lá e se instala, sem o cuidado necessário, a gente destrói aquele lugar. Então vai ter um monte de gente morando ali, aquilo vai estar cheio e não vai ser, aquela promessa já não existe mais de um lugar lindo, Vai ser um lugar poluído, vai ser um lugar que vai baixar o rio, O rio não... É o que está acontecendo com o Iraí, quando a gente tem várias denúncias no Iraí. As grandes casas, mas sem o devido tratamento de esgoto naquela região. Então as pessoas querem estar perto da água. Sim. Quando ela é bonita, Quando ela é limpa, isso traz um bem-estar para as pessoas. Só que a gente chega e a gente apodrece os lugares. É esse cuidado que a gente tem que ter, Sobre as nascentes, eu me lembro de quando eu entrei aqui, mais ou menos uns 15 anos também, mais ou menos isso, tinha ou era um projeto de lei, ou era uma lei que tinha sido aprovada, e eu fui a uma nascente, que era ali no Centro Cívico. Eu vou lá de novo, porque eu sei que construíram um prédio ali, mas eu tenho foto daquela nascente. Mas o lugar onde eu fui, dentro do prédio, tem um bosque. Eram as nascentes do Na Jesuíno Marcondes? No Juvevê. É na Jesuíno Marcondes? Eu acho que é aquela tá rápida. Linda.
Tá linda. Eles Então, incorporaram a isso. nascente no paisagismo do prédio. Tá Eu extremamente vou tentar conservado. entrar. Se Pode me entrar. deixarem pro próximo episódio, eu linda. trago essa Mas imagem. daí, se você tem esse cuidado, Aham. pronto. É. Mas Isso. não seca, ela tá Claro. correndo. Ela tá E as viva. pessoas têm qualidade de vida dentro daquele Sim. condomínio, porque elas têm a água correndo ali, uma água limpa, acabou de sair. Sim. Então, que coisa legal, né? Agora tem gente que, não, vamos botar uma lajota aqui. Vamos instalar uma calçada que eu não quero cortar grama, não me interessa. Pronto, Michele. acabou. É. Michele, a gente, falando em cuidado, nessa semana eu fui indagada por um morador, aparentemente esse é um morador inteligente, né? Mas não sei até que ponto, porque ele estava revoltado porque a Sanepar, porque ele teve que fazer a ligação no esgoto da Sanepar. E daí vem a conta para ele pagar, ele ficou revoltado. Pensei comigo, poxa, mas em vez de você estar contente que você está fazendo a coisa certa agora, ele ficou quanto e quanto tempo com a ligação direta para o rio? Né? Aí ele ficou revoltado porque os demais moradores ainda não foi contemplado. Onde eu moro, lá o Glauco já viu provavelmente na rede social, eu tive que fazer um sistema ecológico de saneamento básico para mim, porque a Sanepar não cobra ali. Então a minha parte eu estou fazendo, gastei muito mais do que ele paga por mês ali, por consciência de manter o rio limpo. E você vê, né? Ele ficou revoltado porque ele teve que ligar. Que pagar. Né? E assim, eu queria fazer uma pergunta para o Fenianos, se você tem vontade ainda de fazer mais alguma expedição pelo rio, e se você fazer, me convide para ir junto. Gostei. E se você não fazer, você me ajuda Claro. a fazer uma que eu quero fazer de Colombo, partir da Eco Barreira até o encontro com o Rio Iraí ali. Se você me ajuda com dica, com tipo de bota e tal, não sei se eu vou ter essa Te força. empresto até os botes. Olha aí, que maravilha. Começamos aqui uma expedição. Agora, então, furou, pagou, tá bom? Não, deixa comigo. E assim, e se você acha possível, isso futuramente, é um sonho, né, distante, mas a gente tem que sonhar. Uma expedição até as Cataratas do Iguaçu, de bote, de barco, claro que com toda uma estrutura de bombeiros, Sanepar, quem precisar. Você acha isso possível? Possível mas eu não vou mais. Desde que eu morri quase afogado no Barigui, rapaz, que não é nada chique, né? quase não sobrou para contar a história. Não deu, mas eu acho que eu sosseguei o facho, pelo menos de navegar rio. Mas mas querendo a entrar nessa consultoria eu dou. Nessa onda é boa, né? Nessa onda. Sim. Mas de dentro de casa, daí Boa. tá combinado. Então, Esse beleza. sim. Bom, pelo menos até na Foz do Atuba ali eu quero ir. Vale sim. Quero contar muito com a tua ajuda e mas tua experiência. Esse tá, vocês são Eu testemunhas. quero, eu sou madrinha dessa expedição. Combinado. Porque eu que promovi esse encontro aqui. Então, fechou. Eu e o Glauco aqui, o pessoal da produção tá todo mundo. E só mais Não, uma o coisa. Atuba eu acho que eu vou junto. Olha, Já tá saindo de não, casa outra vez. Então tá feito, hein? Vou com um profissional da área. Para finalizar aqui, quero dizer que disparado, eu já participei de muito podcast, mas esse disparado foi o que eu mais gostei, porque eu não tô aqui falando sozinho, tô com duas pessoas incríveis aqui. Obrigado, Michele, pelo convite, a câmera aqui tá de parabéns. Muito obrigado pela oportunidade. Ai, que bom, deu trabalho, mas eu acho que aqui a gente tem pessoas de peso, com muita experiência e muita informação para quem tá aí assistindo. Leni, você tem um recado? Eu já pedi isso, a gente conversou tanto aqui, eu tô tanto tempo conversando com vocês, era para durar 30 minutos. Quanto que a gente já tá? Caramba. Não, eu tenho recado. Não, só para finalizar, Tá, eu tenho um vamos fechar, recado vamos bem fechar. importante. A gente fala tanto de ter o Rio comunidade de referência em planejamento urbano. Então, o meu recado para a Câmara é: por que não fazer a comunidade de referência para a divisão das regionais? Porque quando você quer informações cruzadas, por exemplo, da saúde, doenças transmitidas por veiculação hídrica, você não consegue esse dado. Por quê? Porque as nossas regionais são divididas de uma outra forma política, né, que não coincide com as bacias. Claro que nós temos bacias como o do Barigui, que você precisaria ter 3 regionais, por exemplo, mas se elas tivessem essa conexão, né, nós teríamos as informações. Enquanto nós não tivermos esse cruzamento de informações para saber exatamente o estado da arte, né, quer dizer, o quanto os nossos postos de saúde atendem, sabe, de pessoas realmente contaminadas por veiculação hídrica, né? E isso só será possível se essas informações estiverem realmente disponíveis dessa forma. Então, fica aqui o meu recado para a Câmara. Por que não? Vamos fazer as nossas regionais divididas, tendo a bacia hidrográfica comunidade de referência. Legal. Bom,
esse papo tá ótimo. Eu quero só adiantar que o próximo papo também tá muito legal. Eu fiz até um spoiler aqui, porque eu coloquei 2 figuras para pescar no Rio Belém. E eu vou colocar aqui, se o cara já tiver o vídeo pronto aí, para vocês darem uma olhadinha em mais ou menos como é que foi essa pescaria. Roda VT. A gente tá saindo aqui agora da Câmara Municipal de Curitiba porque a gente vai pro Rio Belém, amigo. Sabe Deus que a gente vai encontrar lá. Peraí. Não, eu tenho ascendente de peixe. Segura, eu vou chorar a noite inteira. Segura aqui o pau. Sério. Não chora, Bruno. Não, eu só vou... Aí, ó, pegou. Ai. As pessoas falam, meu Deus, mas não tem peixe lá não, o que vocês vão pescar lá? Eu falo, peraí. Quando a gente navegava, os bombeiros falavam que tinha toroço. Não, mas tem peixinhos. Tem peixe. Se você entrar ali onde ele está canalizado, aqui na Cândido de Abreu, que eles fizeram uma expedição por dentro da canalização e tinha peixinhos. No Atuba tem muito lambari, que é um bom sinal. Sim, Lambari é um sim. peixe muito sensível, né? Tem bagre também, tem toroço também. Tem que nem toroço. Mas eles se adaptam também, Eles né? se adaptam. E assim, eu já tenho registro de uma lontra passando por baixo da barreira. Assim, então, Ai, que bacana. bem bonito. Que Que legal. bonitinho. Você sabe que os peixes do Barigui muito sofrem de problemas de fígado. Eu não sabia. Porque eles vão se adaptando, mas eles realmente vão, né, acumulando as toxinas todas. Estudos dos técnicos do Museu de História Natural do Capão da Embuia. Então, Mas A gente terminou? precisa se despedir, tá bom. porque agora a gente vai continua conversando depois. Isso, vamos. Bom, foi um prazer estar com vocês. Eu acho que promovi também alguns encontros interessantes aqui. Vamos dar um tchau geral, porque já foi demais. E eu quero também agradecer a audiência e eu quero pedir para as pessoas que sigam, apertem o sininho lá, sigam as nossas redes sociais também, apertem o sininho no YouTube para acompanhar essas novidades que toda semana a gente tem podcast novo, tá mostrando coisas diferentes aí. E, assim, agradecer de coração a participação de vocês. E é isso. Vamos dar tchau? Valeu, Tchau. gente. Valeu, Obrigado, valeu, gente. valeu. Valeu. Obrigada.